Bem-vindo ao Planeta Plactum, onde a troca de ideias é livre e a criança é sempre a protagonista. Você também tem vontade de escrever livros infantis? Quer dar seu recado às crianças, mas não consegue iniciar suas histórias? Ou já iniciou, mas fica travado, sem sair do lugar? Criou letras de músicas, histórias, personagens e tá tudo engavetado? Então esse vídeo é para você. No nosso bate-papo de hoje, você vai se encher de coragem para desengavetar e produzir seus projetos de uma vez por todas. Vem comigo! Meu nome é Márcia de Barros, sou pedagoga, autora e ilustradora dos livros da Turma do Planeta Plactum, onde os personagens têm emoções e comportamentos bem parecidos com os nossos. E vem novidade por aqui. Vamos lançar uma série de videoclipes com músicas inéditas e desenhos animados com toda a turminha em outubro. Fique ligado, se inscreva no canal. Agora conta pra mim. Você tem vontade de escrever histórias, letras de música, tem muitas ideias na cabeça, mas não consegue dar o primeiro passo? Ou deixa tudo pela metade e fica inventando mil desculpas que eu sei? Não, isso não é pra mim, é muito difícil. Agora eu tô sem tempo. Como assim? Eu vou escrever um livro? Quem sou eu? Chega aqui que eu tenho que te contar um segredinho. Tudo desculpa que a sua mente inventa pra você não sentar e começar a escrever. E fique sabendo que você não tá sozinho. Seja bem-vindo ao clube. E vai por mim, se tá difícil você sentar para começar a produzir, muito mais difícil é conviver com essa vontade te consumindo ao ponto de te adoecer na alma. E para nos ajudar a refletir sobre isso, eu vou trazer para nossa conversa Steven Pressfield, autor do livro A Guerra da Arte, ou com o título Como Vencer Seus Limites Internos, como é mais conhecido aqui no Brasil. Um livro que fez toda a diferença na minha trajetória como artista. É excepcional para quem enfrenta essa angústia de querer muito produzir um trabalho que venha a ser fator de soma para a sociedade, mas fica aí inventando mil desculpas para não começar. Nesse livro, o autor compartilha com o leitor a sua experiência e as dificuldades do início de sua carreira como escritor. Nos ajuda a compreender o motivo que bloqueia o nosso processo criativo e nos impede de realizar nossos sonhos. Para isso, ele divide o livro em 3 partes: definindo o inimigo, tornando-se um profissional e o reino superior. Na primeira parte do livro, ele define o inimigo que nos acompanha todo dia tentando nos distrair e impedir de fazer o nosso trabalho. A resistência, uma força que se manifesta para deter cada ser humano que quer avançar, desenvolver seus talentos e entregar sua criação ao mundo. E quanto mais buscamos o crescimento, a saúde, a integridade de longo prazo e menos interesse temos em uma gratificação imediata, quanto mais a ação que queremos fazer é para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa alma, mais resistência sentimos. E ele fala uma coisa interessante, diz que a resistência deve nos servir como bússola, nos orientando no seguinte sentido: a vocação ou ação que gera em nós maior resistência é exatamente aquela que devemos perseguir e realizar. Segundo Steven Pressfield, a maioria de nós possui 2 vidas: a vida que vivemos e a vida não vivida que existe dentro de nós. Entre as duas encontra-se a resistência. Ele acredita que todos nós temos algo em particular que devemos produzir e entregar ao mundo, mas a grande maioria de nós é vencida pela resistência e convivemos uma vida inteira com essa vontade reprimida. Isso pode explicar, em alguma medida, as fugas que se desdobram em compulsões, vícios, ansiedade, depressão. Ele é enfático quando diz que ceder à resistência deforma nosso espírito, atrofia-nos e nos torna menores do que nascemos para ser. É um pensamento que dá uma boa chacoalhada na gente, não é não? Ele adverte que a resistência é uma força que parece vir do exterior, das pessoas à nossa volta, das situações que nos atrapalham, mas isso não é verdade. É uma força que surge no nosso interior.
Nas palavras dele, é um inimigo interno, insensível e implacável, que está sempre mentindo e enganando. Ela nunca dorme. Essa batalha tem que ser travada todo dia e joga pra valer, para aniquilar nosso gênio criativo. Mas nem tudo está perdido, porque ela não tem força própria. Olha só o que ele diz. Nós lhe damos força com o nosso medo. Domine esse medo e vencerá a resistência. E cuidado com a reta final, porque é aí que ela vem com força total. A resistência nada mais é do que autossabotagem. Mas também existem as pessoas que enxergam em você a coragem que elas não têm e preferem te sabotar do que lutar contra suas próprias resistências. Vão te desanimar, te dizer coisas, provocar situações difíceis, tudo para você ceder à resistência. Como elas não conseguem fazer a sua própria luz brilhar, elas preferem tentar apagar a sua luz. Ele observa que existe um acordo tácito na sociedade. Quando um indivíduo faz um movimento e consegue se elevar de patamar, aqueles que não tiverem força e coragem para buscar a sua própria ascensão, fazem de tudo para você ficar no degrau inferior junto com eles. Diante de todo esse contexto, a manifestação mais comum da resistência é a procrastinação. Eu vou colocar minhas ideias no papel, mas vou começar o meu projeto segunda-feira sem falta. Nem preciso dizer nada, né? Só que quanto mais adiamos, mais nos sentimos mal, angustiados, com um sentimento de culpa, tristes, depressivos. E muitas vezes começamos a fazer um uso exagerado de medicamentos, calando o chamado da nossa alma. Na segunda parte do livro, ele diz que só conseguimos vencer a resistência agindo como um profissional. Então ele diz: os aspirantes a artistas derrotados pela resistência têm uma característica em comum. Todos pensam como amadores. O amador joga por diversão, o profissional joga para valer. Portanto, o profissional deve saber a diferença entre o que é urgente e o que é importante e fazer primeiro o que é importante. Caso contrário, vai se ocupar das tarefas de rotina, responder mensagens e acabar se perdendo nos pequenos afazeres diários, sem a disciplina de sentar na hora certa e produzir. Se identificou com alguma coisa? Pois é, quem nunca, né? Ele explica sobre o comportamento virtuoso que esse profissional deve seguir para vencer a resistência. Eliminar o caos no ambiente de trabalho na intenção de manter a mente em ordem também. Deve realizar seu trabalho por amor e preparar sua mente para um trajeto longo. Não deve ter medo do julgamento do mundo real, deixando que uma crítica externa fortaleça o inimigo interno. Administra o medo, não aceita desculpas e está sempre preparado para confrontar a sua autossabotagem. E pede ajuda quando necessário. Na terceira parte do livro, O Reino Superior, ele reforça que, apesar de termos medo do fracasso e mais ainda do medo de sermos bem-sucedidos, devemos realizar nosso trabalho por ele mesmo e não por atenções e aplausos. Acredita fortemente. Assim como a resistência atrapalha, nos impedindo de fazer o que nascemos para fazer, forças iguais e contrárias contrapõem-se a ela. São nossos aliados e anjos. Ele também gosta de chamá-las de musas. Pressfield acredita na existência de anjos entre nós, trabalhando para Deus, com a função de nos ajudar. Segundo o autor, os anjos são agentes da evolução. Então, é fazer o nosso trabalho e entregar a Deus, como uma oferta. Confesso que achei esse pensamento lindo. O livro é muito rico, então eu indico a você que leia. Eu vou fechar nosso bate-papo com um puxão de orelha do autor. Ceder à resistência não fará mal apenas a si mesmo, fará mal aos seus filhos, a si próprio e ao planeta. Portanto, coragem, vença a resistência, seja inspiração para as crianças, para que elas caminhem também nessa direção. Obrigada por ficar comigo até aqui. Convido você a visitar o nosso site que está aqui na descrição para conhecer a coleção de livros da Turma do Planeta Plactum. Até o próximo vídeo.